Santa tarde, santo dia, santa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas você está no canal Salve Maria, isso mesmo. E hoje nós vamos continuar nas formações sobre a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Vamos lá dar início e entregar esse momento a Deus? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meus irmãos? O material. Primeiro, vamos começar pelo material. Eu utilizo, depois que eu conheci essa maravilha de edição, de editora, de escrito, resumindo, assim, indo logo no topo, a tradução desse tratado da editora Opus essa editora aqui, ó, Opus Corde Maria. Esse daqui, ó. Ele é bem antigo. Acho que quem já conheceu a consagração há muito tempo lembra dele, né? Tem mais de 15 anos que, inclusive, o padre Rodrigo Maria, ele trouxe para o Brasil, né? Fez esse fervor no Brasil da consagração e passou para o padre Paulo Ricardo, para o padre Francisco Amaral, e aí estourou, graças a Deus. Então, sempre o primeiro, eu acho, se eu não me engano, foi o primeiro a ser traduzido. E ele tem a tradução muito fiel à original de São Luís, a original em francês. Mas por que, Thaís? Porque lá na editora eles tiveram acessos aos escritos, a muitos escritos de São Luís, né? E ao tratado original em francês. E com esse cuidado que eles tiveram, eles fizeram uma tradução mais fiel à original, tá certo? Ó, bem grossinho, lindo, 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 lindo. Eu tinha conhecido já umas 3 ou 4 edições, né, de outras editoras, mas realmente que eu gostei, amei, me apaixonei, vi que estava mais fiel, foi esse daqui. Então daí eu comecei a usar todos os livros de preparação para a consagração da mesma editora, certo? E aproveitando também esse vídeo, né, que toda semana eu faço a dica do livro da semana, a dica do livro da semana vai esse, a edição de preparação para a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, da editora Opus Corde Maria, certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso também a essas maravilhas. Então, eu uso nas formações, tá certo? O tratado da verdadeira devoção, né, que ele na íntegra. Sim, e uma observação, meus irmãos. Não tem a Bíblia? A Bíblia, ela foi escrita, né, de uma forma só, em hebraico, né? E depois foi para o grego. E daí a tradução, quando chega aqui para nós, a nossa chama língua vernácula, né? Então, as traduções depende de quem está traduzindo, né? Tem uma palavra que tem vários significados, então depende de quem está traduzindo. Mas não deixa de ser realidade, de ser a verdade, tá bom? Então, eu não estou aqui diminuindo os outros tratados, as outras traduções que eu tive acesso. Eu estou apenas valorizando esta, que eu, por ter lido os outros, eu confirmei que esta daqui é mais fiel ao original, tá certo? É mais completa. As traduções, as expressões, as palavras são mais fiéis ao original, ok? Entendido? Então vamos lá. Uso o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Deixa eu mostrar isso aqui logo. Eu ia mostrar mas vou mostrar logo esse aqui também, para completar. O catecismo, se tem o tratado, tem o catecismo, né? E o catecismo é muito bom, meus irmãos, certo? O catecismo, sim, vamos lá. Voltando aqui, que eu me perdi, pulei. O tratado, além de ele ter também algumas partes ilustrativas, tá vendo? Ele tem a carta, tem os exercícios e tem alguns apêndices
de informações, de orientações. Ó, isso daqui que eu marquei, prestem atenção como é interessante. Fazer ou não, isso é o apêndice 8, tá vendo? Diz assim: fazer ou não esta consagração é uma decisão do fiel e não depende da autorização ou aprovação de nenhuma autoridade local, sejam bispos, sacerdotes ou coordenadores de grupos, pois a mesma consagração já foi aprovada e recomendada pela Igreja aos seus fiéis como um modo de renovação e crescimento espiritual. Tá certo? Tá vendo como é interessantíssimo? Ele tem muitas informações que deixam você muito bem preparado para você se consagrar verdadeiramente na verdadeira devoção, né? Aí, desculpa. Então, aí eu também uso o catecismo. O catecismo da total consagração à Santíssima Virgem. Como assim, Thaís, o catecismo? Vocês lembram do nosso catecismo da Igreja Católica? Ele é feito, né, de tópicozinhos, né? Quem conhece o catecismo de Pio X é perguntas e respostas. Pronto, é mais ou menos parecido com isso. Ó, perguntas e respostas, tá vendo? Perguntas e respostas. Vamos ver aqui uma pergunta para dar um exemplo. Que lindo! Ei, obra do Espírito Santo, né? Quando a gente tá em unidade. Olha a pergunta que eu abri. E não estava marcada, tem nada marcado aqui, ó, tá vendo? Essa marcação aqui é de outra página. Olha qual foi que eu abri. Não seria imprudente fazer essa consagração muito jovem? Olha o que diz. Imprudência é dispensarmos ou adiarmos meio tão excelente que Deus nos deu para nos ajudar a sermos santos. O quanto antes fizermos, tanto melhor para crescermos no amor a Deus e nos preservarmos do mal e do pecado. Vou até marcar aqui para colocar no grupo das crianças. Sim, a gente tem um grupo também de consagração para as crianças. Já deixei já marcado. Então, aqui o catecismo, ele tem também, lá atrás ele também tem alguns apêndices, tem orações, a carta de São João Paulo II às famílias monfortinas sobre a doutrina de seu fundador. Tem uma parte aqui, meus irmãos, que é muito lindo, quando São João Paulo II disse que foi lindo e foi um privilégio ele ter tido acesso a essa consagração. São João Paulo II diz. São João Paulo II, ele foi um dos grandes propagadores, divulgadores da total consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Os padres que cuidavam dele, né, que eram que acompanhavam ele, que eram seus cuidadores, né, disseram que ele faleceu junto ao seu leito, havia lá também o tratado da verdadeira devoção que ele guardou desde quando ele trabalhava naquelas fábricas de gesso, né? Aquelas fábricas onde ele trabalhava com aquela fábrica de gesso, onde ele teve acesso ao tratado da verdadeira devoção, a primeira vez, e nunca mais deixou. E era o mesmo tratado desde aquela época, antes dele ser seminarista. Lindo ou não é? Que belo exemplo, não é? São João Paulo II dá para nós. Ele guardou quantos anos? Uns 60? Antes dele ser seminarista, até ele morrer. Uns 60 anos, mais ou menos. Não fiz as contas aqui. Ele guardou o tratado da verdadeira devoção e tinha acesso a ele. E o procurava as palavras de São Luís nesse tratado. Quando ele precisava, quando ele sentia saudade de Nossa Senhora, quando ele queria falar com Nossa Senhora. E o que é que acontece com a gente? Muitas vezes a gente faz a consagração, lê o tratado só porque o método manda ler o tratado e deixamos o tratado lá até o ano que vem, quando for renovar, né? E olhe. Bem, aqui nessa carta de São João Paulo II às famílias monfortinas, ele fala coisas maravilhosas e nos orienta e estabelece mesmo, nos recomenda, né? Nos indica, nos orienta a se consagrar
pelo método de São Luís, a Nossa Senhora. Então, uso na formação o Tratado da Verdadeira Devoção, o Catecismo da Verdadeira Devoção. Não poderia faltar os exercícios, né? Os exercícios, isso mesmo, gente. Eu fazia os exercícios também com outro material. Mas esse aqui, quando eu conheci, por isso que eu sou vocês. Nossa, Thaís, você está exagerando. Será por acaso que você é representante ou está ganhando alguma coisa dessa editora para estar dando tanto ênfase assim? Não. Pode ligar para lá e perguntar. Acho que eles nem me conhecem. Mas, gente, é muito bom, sim. É muito bom. E nós, como a Bíblia diz, quem muito ama, muito conhece, né? E o contrário, quem muito conhece, muito ama. Então, eu fui procurando com o passar dos anos, que já fazem bons anos que eu faço a consagração e ajudo pessoas, né, em grupos a fazer a consagração. Eu vim procurando cada vez mais material para aprofundar o meu conhecimento, né? E conhecendo mais, amando muito mais. Então, conheci o tratado, aí fui ver lá no índice do que tinha que essa editora oferecia e achei o catecismo, depois achei os exercícios e assim por diante. E tem sido um trabalho realmente onde a gente consegue ver os frutos, né? A preparação é boa, é profunda, é digna, é honrada, né? E mais do que isso, as palavras que os escritores usaram e os editores muito cheia de amor. Muito cheia de amor, muito cheia de cuidado, muito cheia de dedicação, né, para os seus leitores. Principalmente para nós, os leitores que vamos nos consagrar ou vamos renovar a consagração, tá certo? Então, eu encontrei os exercícios. Todos os dias, né? Abri aqui no 11º dia. Sempre tem sugestão de leitura do dia, a meditação. Aí tem uma meditação que é esplêndida. Olha essa meditação aqui do 10º dia. Vou dar um exemplo, um spoilerzinho para vocês. O paraíso. Sugestão de leitura, Lucas 12, 32, 38. Meditação, o paraíso. É a continuação do mistério da cruz, que nos leva pelo caminho do céu. Aí continua a reflexão. A mensagem de Fátima, revelação particular que possui o selo de autenticidade da Igreja, leva-nos a considerar as realidades eternas e a seguir pelo caminho do céu por meio da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Lindo, é linda, é lindíssima a reflexão. No final tem uma jaculatória, tem uma oração do dia e a jaculatória. A jaculatória desse dia é: Virgem Maria, Mãezinha, levai-nos ao céu. E jaculatória, como nós sabemos, são frases que nós passamos o dia repetindo, né? Aí a sugestão deste dia, e todos os dias tem sugestões, a sugestão desse dia é: Maria, Virgem Maria, Mãezinha, leva-nos ao céu. Imagina você passar o dia... Aí começam as perturbações do dia, principalmente de dona de casa, né? Arruma a casa, lava prato, cozinha, leva menino pra escola, essas coisas, né? E você lá aperreada. Aí quando bate aquela perturbação, aí você começa. Jaculatória do dia de hoje é: Virgem Maria, Mãezinha, me leva para o céu. Virgem Maria, Mãezinha, me leva para o céu. Virgem Maria, Mãezinha, me leva para o céu. E você se lembrando, você passa o dia todo dizendo isso. Então, quer dizer, por isso a necessidade dos exercícios. Tá vendo? Tem gente que diz assim: não vou fazer os exercícios não, vou só ler. Primeiro, desobedecendo. E a gente sabe o que a desobediência traz para nós, né? O que trouxe a morte, né? Foi a desobediência do pecado. E toda vez que a gente desobedece, só dá problema. Então, se o método diz que para fazer a consagração tem que ler o tratado, fazer os 30 dias de exercícios e comungar. Então, o que é que eu tenho que fazer, meus irmãos? Obedecer, não é claro? Obedecer. E aí a pessoa diz: eu vou só ler e no dia eu vou lá e faço a consagração. Meus irmãos, que falta de amor. Que falta de caridade a gente agir dessa forma, não é verdade?
Por isso a necessidade dos exercícios. Vocês estão vendo a sabedoria de São Luís? Quando ele propôs e recomendou-nos que por 30 dias, né, como ele fala no livro, no tratado, 3 semanas, 12 primeiros dias primeiro, né? É muito lindo, né? São Luís em 1712, mas ele começou, foi quando ele escreveu 1712, mas antes disso ele já tinha consagrado muita gente lá na França, né? E ele já agia disso, mas como ele viu que ele estava sendo muito atacado, estavam querendo matar ele de toda forma, já tinham envenenado ele, ele disse, não, peraí, o demônio quer que eu me cale, então eu vou escrever. Aí ele escreveu e colocou no papel o tratado. Quando ele pensou nisso, nos 30 dias de exercício, aí ele disse, 12 primeiros dias de orações, tá vendo? Orações, reflexões, a Sagrada Escritura, 12 dias para você desapegar-se do espírito do mundo. Aí ele disse, mais uma semana de 6 dias, porque domingo não conta, né? Domingo é o dia do Senhor. Uma semana de 6 dias para conhecer melhor a si mesmo. Depois outra semana de 6 dias para conhecer melhor a Nossa Senhora. E por último, uma semana de 6 dias de exercícios espirituais, reflexões e orações para conhecer melhor Jesus Cristo, sabedoria encarnada. Viu a sabedoria de São Luís? Já naquela época ele conseguia ter essa sensibilidade de colocar para nós, estabelecer para nós esse método tão rico, tão frutuoso, né? Tão cheio da essência do que Deus verdadeiramente quer que Maria faça conosco, nos levar ao céu, né? Maria, porta do céu. Mas isso aqui é assunto de uma outra formação. Vamos lá? É porque quando eu começo a falar de Nossa Senhora, é difícil parar. Quem me conhece sabe. Então vamos lá. E lembrando, meus amigos, esse canal do YouTube, ele não tem a pretensão de ser 100 mil seguidores, né? Para poder ser monetizado, vamos dizer assim. A pretensão desse canal, que Nossa Senhora me pediu, não é alcançar um público imenso para me tornar viral ou para ganhar a monetização que a plataforma paga, né? Mas sim, primeiramente, eu estou direcionando aos meus amigos, aos meus irmãos em Cristo, a essas pessoas que Nossa Senhora me confiou através da consagração dos grupos de formação, através da catequese, que eu sou catequista de adultos, através as crianças, também a gente faz formação com as crianças para total consagração, né? Mas, além disso, né, me direciono primeiro a eles, mas além disso, as pessoas que por uma oportunidade ou outra, eu apareço na sua tela e você queira ouvir falar um pouco dessa consagração, saibam que é um canal muito informal, um canal muito de coração para coração. É como se eu estivesse aqui arrodeado dos meus, por isso que eu falo com a mesma linguagem que quando eu estou com eles, né? Quem me conhece sabe. Eu tenho o mesmo senso de humor crítico, tudo. É como se eu estivesse falando com eles aqui ao meu lado, né? Às vezes eu viro assim a visão e parece que eu estou vendo cada uma das carinhas que eu já conheço, né? Dos que estão sempre aos meus. Então, esse canal é direcionado a eles, meus irmãos, meus amigos em Cristo, mas também sejam bem-vindos àqueles que queiram escutar um pouco daquilo que Nossa Senhora me deu, daquele dom que Deus me deu, né? Da ordem e obediência que Nossa Senhora pediu que eu fizesse, e seja feita a vontade do filho dela, né? Porque aqui a gente está sempre num casamento lá em Caná, esperando que Nossa Senhora diga assim, acabou o vinho, e Jesus, filho dela, com todo o amor de filho, seja obediente, carinhoso, caridoso e atenda prontamente a sua mãe. Pronto, então, só um lembretezinho para dizer para que é esse canal, amém? Vamos continuar. Então, relembrando, tratado, catecismo, exercícios, o livro de exercícios, certo?
Mas, meus irmãos, eu tenho uma dica para quem também... você tem vontade de começar a ajudar pessoas a fazer essa formação, a fazer esse grupo. Você sente vontade no seu coração de ser uma pessoa que ajuda nesse exército que São Luís disse? Olha aqui, vou ler para vocês o que é que São Luís disse. Ó. Quem tem o tratado, pega aí o tratado, número 112. 112, 109, 112. Deixa eu ler aqui, ó. Isso aqui, ó. 112. Como seria bem empregado o meu trabalho se este pequeno escrito caísse nas mãos de uma alma bem nascida, nascida de Deus e da Virgem Maria, não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem. E se esse livrinho lhe revelasse e inspirasse, pela graça do Espírito Santo, a excelência e o valor da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem que vou descrever aqui. Se eu soubesse que o meu sangue criminoso poderia servir para fazer entrar no coração as verdades que escrevo em honra da minha querida mãe e soberana rainha, de quem sou o último dos vossos escravos e filhos, servia-me-ia dele, do sangue, em vez da tinta, para escrever as letras. Tenho esperança de encontrar almas boas que, pela sua fidelidade à prática que ensino, compensarão a minha querida mãe e senhora pelas perdas que a minha ingratidão e infidelidade lhe tem causado. Eita, esse aqui é um santo falando, né, meus irmãos? Deixa eu completar só o número 113 para você que está ouvindo pela primeira vez e para você que já viu, relembrar. Sinto-me, mais do que nunca, animado a crer e a esperar em tudo aquilo que trago profundamente gravado no coração. E já há muitos anos peço a Deus que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá um número nunca igualado de filhos, escravos e servos de amor. E que por este meio, Jesus Cristo, meu mestre muito amado, reinará nos corações como nunca. Que lindo, meus irmãos, que maravilha. Que lindo, hein? Então, é isso que eu estava dizendo, né? Por isso que eu parei para ler isso aqui para vocês. Você sente vontade no seu coração de ser uma dessas pessoas que São Luís profetizou? Grande número de escravos, servos e escravos da Santa Virgem. Você tem vontade no seu coração de juntar 2, 3, 4, 30 pessoas e organizar esse grupo e ajudar eles, né? Pode ser, claro, isso é uma consagração individual, né? Não é nós nos consagramos, é eu me consagro, né? Mas quando a gente se prepara em grupo, meus irmãos, o inimigo de Deus, ele demora mais a chegar perto, sabe? Porque nós juntos fazemos uma barreira. Olha, ainda aqui, completando, quando eu estava lendo, número 114, sobre isso que eu estou falando. Da necessidade, da importância de nós nos prepararmos em grupo. Um ajudar o outro, um apoiar o outro, um segurar na mão do outro, como irmãos, em unidade. Olha o que São Luís disse aqui. Ele estava escrevendo o livro, né, o tratadozinho, ele estava escrevendo. E de repente Deus permitiu-lhe ter uma imagem, né, uma visão. Ali ele estava, né, uma visão, Deus permitiu que ele tivesse essa visão. Aí olha o que ele disse. Prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito. E aquele, São Luís, ele estava falando dele, de quem o Espírito Santo se serviu para o compor. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Mas o que importa, tanto melhor, São Luís diz. Esta minha visão me anima a me fazer esperar um grande êxito, isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria,
de ambos os sexos, guardem isso que eu vou explicar, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Aquele que lê, entenda. Quem puder, compreenda. Mateus 19:12. Ele finalizou com essa observação. Primeiro, ficou escondido numa arca. Quem já leu sabe, quem não leu ainda, spoiler mais uma vez. O demônio escondeu o tratado da verdadeira devoção por quase 130 anos. Como São Luís teve a imagem e profetizou. Né? Ele diz numa arca, na escuridão de uma arca. Sabe onde estava? No fundo de um baú, de uma caixa, estilo baú, cheio de coisa em cima. Que foi encontrada após a Guerra da França, né, da Revolução Francesa. Aquela coisa horrível, também vai ter um vídeo só sobre isso, porque faz parte daqui do tratado. Esse foi o primeiro ponto dessa parte que eu li para vocês. E ainda no gancho de que você seja mais uma pessoa como eu, para ter coragem, ser valente, como São Luís profetizou, e ir na frente ajudando os outros. Outro ponto, grande número de soldados, escravos de ambos os sexos. Como assim, Thaís? Por que você disse ainda agora? Guarde isso que eu vou explicar. Meus irmãos, naquela época, século XVI, XVII, poucas mulheres eram vistas religiosas. As que eram religiosas, elas ficavam escondidas. Era que elas ficavam dentro dos conventos, tipo clausura, certo? Não tinha muita mulher, eram pouquíssimas. Mas São Luís aqui profetizou que esse grande esquadrão de escravos seria de ambos os sexos. Mulheres, homens e mulheres. Somos nós. Então, você sente no seu coração vontade de fazer isso? Junte, meus irmãos. Vocês estão vendo isso aqui? Eu já dei para vocês, Pode ser de qualquer editora. Como eu falei, eu não tenho nenhum vínculo com essa editora. Eu só vi facilidade, grandeza, riqueza no material, tá? Aqui, tem o tratado, tem o catecismo, tem os exercícios. Pronto, você está pronto para juntar seu grupo e fazer. Lê o tratado. Quando terminar de ler o tratado, começa as formações sobre o tratado dentro dos exercícios, né? Os exercícios duram 30 dias. Mais 3 de preparação. Dentro desses 30 dias, você está ali fazendo formações sobre os capítulos do tratado para ajudar as pessoas que leram, né? Aqui, tem toda a informação sobre os exercícios. Você passa com o seu grupo. Vou dar uma dica minha, né? Porque quem muito foi dado, muito será cobrado. E o que de graça recebeu, de graça tem que dar. Então, eu vou dizer. No meu caso, o que é que eu faço? No grupo do WhatsApp que nós usamos, né? As pessoas que estão ali para fazer a consagração, estão nesse grupo. O que é que eu faço? Todos os dias, quando começa o exercício, eu coloco o exercício do dia, coloco aqui, do jeito que tá aqui. Tá vendo como ajuda tanto o livro pra gente seguir? Eu coloco lá, sugestão do dia. Boto primeiro as orações, né? Exemplo, a oração da primeira semana, dos primeiros 12 dias. Quais são as orações dos primeiros 12 dias? Ave Estrela do Mar, Vinde Espírito Criador. Pronto, são essas duas orações dos primeiros 12 dias. Aí coloco lá as orações dos 12 dias, eu falando, eu rezando, né? Aí eu coloco aqui, sugestão de leitura diária. Coloco a leitura diária da Sagrada Escritura. Aí para a pessoa ir lá e ler, né? Aí, meditação, eu faço a leitura, gravo um áudio no WhatsApp com a leitura, da reflexão todinha e termino com a oração final e a jaculatória. Tanto fica escrito quanto fica o meu áudio no grupo todos os dias. Mas, Thaís, por que isso tudo? Não é muito trabalho, não, meus irmãos? Olha aqui o que é que... Deixa eu falar pra vocês aqui. Se isso é ruim pra mim. Eu não sou besta nem nada, não. Eu quero ir pro céu. Você quer ir pro céu? Eu quero ir pro céu. Vamos ver aqui o que é que a igreja fala.
Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Se eu não achar tão rápido, eu vou... aqui, o que a igreja fala sobre a santa escravidão. Eita, que lindo. Deixa eu ver aqui, rápido. Confere indulgência plenária. Esse aqui é outro vídeo também, mas eu quero falar só disso aqui, ó. Pesquisa em centros de erro. Isso aqui é lindo, ó. Pio IX disse: é sob seu pontificado que a 12 de maio de 1853 se promulga em Roma o decreto que declara que os escritos de Padre Luiz Maria Grignon de Montfort eram isentos de todo erro que pudesse obster-lhe a beatificação. Mas o que eu quero ler para vocês aqui, além disso aqui vai ser tema de outro vídeo também. Todas as graças e indulgências que a gente ganha com o Tratado da Verdadeira Devoção. Bênção apostólica. Aqui! Acendendo o vosso pedido, recomendamos vivamente o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, tão admirável, escrito pelo Beato de Montfort. E as quantas lerem esse tratado, olha, São Pio X disse, hein? São Pio X que disse isso. A quantos lerem esse tratado, a gente concedemos de todo o coração a bênção apostólica. Então, quer dizer que cada vez que nós lemos o tratado, foi concedido pelo Papa, pelo São Pio X, ele na época Papa, ele concedeu, né, a igreja, através dele, concedeu que cada vez que a gente lê o tratado, a gente ganha a bênção apostólica. Então, vocês acham que é ruim para mim? Vocês acham que eu acho ruim ler 3, 4, 5 vezes por ano? Cada grupo que tem, eu leio tudinho, eu rezo, faço tudo junto com vocês, né? Com o pessoal, com o meu grupo. E cada vez que eu faço isso, eu ganho bênção apostólica. Então, olha que maravilha, meus irmãos. Tudo compete para o bem dos que amam a Deus, não é verdade? Então, aqui, ó, exercícios. Os exercícios tem todos os dias, tem a carta, tem as orações, tem todas as orações aqui que tem que ser feita, e tem a carta, tem tudinho aqui, ó, tudo preparado. Se você tem coragem, tem vontade no seu coração, faça você também essa experiência. Faça você também essa experiência de juntar os seus amigos, juntar seus irmãos, 2, 3, 4 ou 5, e fazer você também essa formação, ajudar as pessoas a também fazerem parte e conhecerem este grande tesouro. E, meus irmãozinhos, por último, mas não menos importante, né? Eu uso também este livrinho aqui, ó. Olha o nome dele. Estão vendo o nome dele? Estão vendo o nome dele aqui, ó? O segredo da verdadeira devoção para com a Santíssima Virgem. O segredo, né? Esse aqui foi escrito segundo São Luís Maria, escrito pelo Padre Júlio Maria de Lombardi. Magnífico. O segredo da verdadeira devoção. Aqui onde eu abri, ó. A escravidão é um estado de rebaixamento da dignidade humana. A palavra santa, porém, corrige a dureza do nome, elevando o estado às alturas da virtude sublime, que chamamos a sujeição total de nós mesmos a Deus, ou abnegação. É uma devoção incompleta, falta-lhe a prática, falando de outro. São Luís Maria Grignon de Montfort, querendo estabelecer uma devoção efetiva, e não somente afetiva, não receia em empregar um termo duro para nossos ouvidos comodistas, mas que exprime a verdade salientada, a santa escravidão de Jesus em Maria. E assim tem aqui explicações pelo Padre Júlio Maria Lombardi, né? Contando o segredo da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Meus irmãos, é grandioso, é maravilhoso. Eu queria dar alguns spoilers para vocês aqui, mas eu quero deixar
para vocês, no seu coração, no coração de cada um, né? Nós vamos fazer um vídeo também mais na frente, quando tiver já perto de terminar a formação desse grupo, vocês vão me acompanhar. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse livrinho aqui, que é o segredo da total consagração à Santíssima Virgem. O segredo. Quanto mais a gente fala de Maria, quanto mais a gente pensa em Maria, aí quanto mais a gente chega a Deus. A devoção não é isto, é uma disposição da alma, que nos leva a dedicar-nos ao serviço de Deus pelo cumprimento do nosso dever. Ele começou a falar assim, vou ler só esse início para vocês terem uma dimensão da dignidade que as palavras desse padre Júlio Maria, ele traz para nós, né? A partir de São Luís, né? A partir de São Luís. Este livro destina-se às almas sinceramente desejosas de santificar-se de modo eficaz. Pronto. Sabe que só isso aqui já responde aquelas pessoas que nos perguntam: por que você quer fazer a consagração? Por que você está fazendo a consagração? Aí você responde: porque eu quero procurar seguir na estrada que me conduz à santidade, que me ajuda de forma eficaz a ser santo. E a escola de Maria é ela. Há, infelizmente, várias ilusões a respeito da santidade. Uns pensam que ela consiste na duração das suas orações e no número delas. Outros se propõem nas grandes obras que empreendem. Outros ainda fazem estar numa espécie de isolamento de tudo e de todos, pensando que está sendo santo assim. Outros, afinal, pensam que reside em tal devoção, em um determinado exercício, nessa confraria ou naquela leitura. Acham que apenas a devoção verdadeira para conseguir ser santo é ler um livro de Maria, ler a história dos santos, né? Não, eu sou do grupo, exemplo, eu sou do grupo da Legião de Maria, sou santa. Não. É isso que ele está dizendo para a gente, né? É isso que ele está nos dizendo, e é isso que ele nos ajuda, né? São Luís nos ajuda a chegar verdadeiramente a essa escola, a escola de santidade, que é a Mãe de Deus. Só para finalizar essa introduçãozinha aqui, para você ficar com água na boca. Tudo isto pode ser bom, isso que ele estava falando agora, né? As confrarias, os grupos, as orações que nós fazemos, né? As leituras, tudo isso pode ser bom. Porém, é conveniente lembrar-se do velho adágio, expressão: a santidade não está em tudo isto, mas tudo isso pode ser um meio de alcançar a santidade. A santidade não está em tudo isso, mas tudo isso pode ser um meio de alcançar a santidade. Quis nos dizer, São Luís quis nos dizer. A santidade não está em ler a vida do santo, as escrituras. Não está em você, eu vivo dentro de casa, não sou para lugar nenhum, eu sou santa. Eu sou santa, não sou para lugar nenhum. Eu só saio de casa para ir para a igreja, para ir para a missa no domingo, não sou mais para lugar nenhum. Eu sou do grupo da Legião de Maria. Eu sou do grupo do Cenáculo. Eu sou do grupo do Rosário. Eu sou do grupo das Mães de Maria. Não. Eu sou do grupo da consagrada. Eu sou consagrada. Não. A santidade não está em tudo isso. Mas tudo isso pode nos levar à santidade, né? Se nós fazemos essas coisas do modo perfeito, da perfeita devoção, é por isso que se chama a perfeita e verdadeira devoção, que é com Maria de verdade, imitando suas virtudes, usando os meios que Maria usa, né, para levar
a alma para o céu, ela cuida dos seus de uma forma. Nós temos que imitar esses meios que Nossa Senhora cuida, né, dos filhos dela para levá-los ao céu. Como? Ajudando nossos irmãos, né? Ajudando nossos irmãos aqui em terra. Se Nossa Senhora está lá indo no purgatório, pegar um, pegar outro, ajuda outro, ela também nos ajuda aqui. E assim, imitando ela, né, que esse é o objetivo dessa verdadeira consagração a Jesus pelas mãos de Maria, é imitarmos as virtudes de Nossa Senhora. Essas virtudes que levam as almas dos filhos de Deus, né, dos filhos de Deus, de volta para Deus. É assim, é por isso, é para isso. É como diz, nós temos que fazer tudo nela, com ela, para ela e por ela, para chegar nele, com ele, por ele e para ele. Jesus Cristo, né? Tudo para Jesus pelas mãos da sua Santa e Virgem Imaculada Mãe Maria. Entendem, meus irmãos? Então, este vídeo de hoje foi também, além de mostrar para vocês o material que eu uso, né, junto com o Espírito Santo de Deus, e sob a luz dele, né, e sob a direção dele, né, mas sob o comando dela, né, uso nas formações que preparo com muito carinho, com muito amor, com muita devoção e com muita obediência para aquelas pessoas que Nossa Senhora coloca aos meus cuidados para a formação. Uso esses livros, tá? Editora Opus Corde Maria. Eu vou colocar para vocês aqui, vocês entrem em contato com eles lá, tá bom? Se quiser dizer, eu peguei no canal nem sei se eles me conhecem, como eu falei para vocês. Eu acredito que não, a não ser o rapaz que me vende quando eu falo com ele no WhatsApp. O Adriano, se ele ver esse vídeo, Deus te abençoe e Deus te guarde, Adriano, tá certo? Mas o intuito é ver que o material é rico. O intuito de eu apresentar esse material para vocês é o intuito de ver que vai agradar a Deus, que vai alcançar o nosso objetivo, né? Que é conhecer verdadeiramente a santa escravidão de amor, a verdadeira devoção a Jesus pelas mãos de Maria, nos preparar de uma maneira forte, sincera e verdadeira, para que nós possamos, junto com Nossa Senhora, salvar as almas, né? Como o santo disse, se a metade da população do mundo fosse consagrada, a população toda estaria salva, porque Nossa Senhora usaria os dons, né, as graças, os méritos desta metade da população para salvar a outra. Sendo assim, toda a população do mundo seria salva. Então, esse é o objetivo de eu apresentar esse material para vocês. É um material que eu uso nas formações, porque ele é rico, é forte, é verdadeiro, nos faz conhecer melhor de uma forma fácil, né, e bem abrangente, bem completa, bem fiel aos originais de São Luís, né, em francês. Mas fiquem à vontade para escolher o material que vocês melhor se identificarem, que vocês possam de uma forma ou outra crescer, né, na maturidade dessa espiritualidade da consagração, e que vocês possam assim colocar adiante, evangelizar e fazer o que São Luís disse na profecia, quando ele profetizou, né, o que Deus mostrou para ele quando ele profetizou, que estava vendo um grande esquadrão de guerreiros, homens e mulheres, para combater o mal e tudo de mal que ainda há de vir, né? Estaremos todos juntos nesse. Amém? Então, Tratado da Verdadeira Devoção, o Catecismo da Verdadeira Devoção, os exercícios espirituais e o segredo da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Esse é o material que eu uso. Fiquem à vontade para conhecer mais, né? Toda semana sai vídeo. Também esse daqui já foi o vídeo da indicação dos livros. Por isso que eu vou colocar aqui embaixo o endereço onde você pode adquirir se você quiser. E pode ter certeza, vai ser muito rico, vai ser uma riqueza e vai crescer ainda mais o seu tesouro, junto à Nossa Senhora. Amém? Então até a próxima semana para o próximo vídeo. Salve Maria Puríssima e viva Cristo Rei do Universo. Deus abençoe.